vamos direto lá para o Paraná para acompanhar como é que está o desenvolvimento das lavouras dessa primeira safra, da safra de verão. Safra de soja começando a ser colhida no estado, os dados do DERAL atualizados nessa semana apontam 2% das lavouras colhidas até este momento no estado paranaense, expectativa de avanço desses trabalhos a partir de agora, também colheita do milho verão começando, até mesmo o plantio da segunda safra de milho já iniciado lá no estado. A gente vai conversar com o Carlos Hugo Godin, engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Hugo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, é sempre um prazer falar contigo. Hugo, vamos olhar então primeiro para essa lavoura de soja, porque os trabalhos de colheita começaram aí no estado, mas tem muitas regiões com dificuldades de clima, né? Exatamente, a gente está começando agora a colheita, chegou a 2% no estado. As principais áreas colhidas estão concentradas no oeste, foram áreas plantadas em setembro, que sofreram um pouco com a seca no começo, já no setembro, novembro não foram meses tão chuvosos. Depois de novembro, a gente teve uma regularização das chuvas, porém agora nesse início de ano elas cessaram em algumas partes do estado, e isso tem preocupado um pouco os produtores, visto que só tem uma previsão agora de chuva mais intensa para o dia 17, mais generalizada. Apesar disso, a gente teve chuvas pontuais em algumas regiões, então essas primeiras áreas que estão colhidas já eram esperadas que fossem áreas com produtividades um pouco menores aqui. Se agravou um pouco mais a situação por causa da seca dos últimos dias, mas de qualquer maneira a gente tem uma expectativa de uma boa safra e as produtividades devem melhorar um pouco daqui para frente, até porque parte da região que estava sendo prejudicada já registrou chuvas ontem e que não foram ainda de uma maneira muito generalizada na região, mas o sudoeste ali já tem algumas áreas com essa situação amenizada. E quando é que esses trabalhos de colheita devem se estender para mais regiões, avançar mais nessa porcentagem, Hugo? Acreditamos já que nos próximos dias, janeiro já costuma ser um mês de mais trabalhos mais intensos no final do mês, mas a gente não pode nem dizer que hoje está atrasado, está relativamente normal, até porque o tempo está ajudando, algumas lavouras inclusive tiveram seu ciclo antecipado e com isso a gente está colhendo um pouquinho antes elas, o que não é ideal porque acaba não carregando tão bem os grãos, mas de maneira geral a gente deve ter os trabalhos dentro da normalidade. A volta dessas chuvas também é muito esperada, tem que se confirmar também para garantir que a gente vai ter uma condição boa. E a gente tem observado agora nos últimos dias, né, nas últimas semanas, um declínio das condições de lavouras. A gente tinha mais de 90% das lavouras em boas condições aqui no estado. Nesse último relatório a gente já tinha 83% só, que é um número bastante acima do que a gente observou no ano passado, quando as secas foram mais graves, mas já está muito próximo de quando a gente teve em 2023 uma safra recorde, devendo já possivelmente vir abaixo essas condições dessas lavouras, dessa safra, para a próxima semana, devido à persistência dessa falta de chuvas. E Hugo, qual que era a expectativa inicial de produção para a soja aí no Paraná? E esse número já foi revisado por vocês de alguma forma? O nosso número atual é o número de dezembro, então a gente fez essa estimativa em meados de dezembro, né, nem final de dezembro. Agora, no final de janeiro, a gente vai atualizar essa expectativa. Já vai vir com números menores, não consigo precisar quanto, mas em função dessas condições que estão piorando das lavouras, fica bem óbvio que não vai chegar no potencial em algumas regiões, e aí eu destaco oeste e sudoeste, mas que já são, inclusive, são as mesmas regiões que têm sofrido nos últimos anos com esses plantios antecipados, mas que ainda pode não ficar muito longe dos 22 milhões que estão estimados hoje de toneladas. E pensando em comercialização, Hugo, como é que estão as condições para o produtor ir colhendo e comercializando essa safra? Então, o produtor ele está com preços, se não ótimos, melhores do que tinha nesse mesmo período do ano passado. Não foi um ano bom o ano passado, claro, tem que lembrar disso, mas foi um ano que teve muitos problemas de safra em termos de produtividade. Então, se nesse ano a gente tiver um preço um pouco melhor, tiver uma produtividade um pouco melhor e já dá para dizer,
um custo um pouco mais baixo, visto que principalmente os agrotóxicos tiveram um menor valor esse ano, apesar dos fertilizantes terem quase equilibrado essa conta. A gente já pode dizer que é uma safra mais positiva em termos financeiros para o produtor do que a gente observou no ano passado. E pensando na sequência, o já tem plantio de segunda safra de milho acontecendo também, né? Acontecendo muito timidamente ainda esse plantio, porque justamente pela falta de chuvas. Talvez alguns produtores arrisquem agora, nesses próximos dias, o plantio, já avisando essas chuvas que estão previstas para esse fim de semana, mas, de maneira geral, ainda não decolou esse plantio do milho, até porque a colheita da soja ainda está tímida. Já tinham áreas que poderiam estar plantadas nesse momento, mas ainda é pouca coisa no estado, não dá para se assustar ainda em função disso, mas se persistir a seca, a gente pode ter problemas futuros com isso. E aí, como é que está a expectativa para essa segunda safra? Deve ter aumento de área? Esse cenário climático pode impactar de alguma forma também essa decisão do produtor? Sempre pode. A gente tem hoje uma expectativa de plantar 2,56 milhões de hectares, que é uma área um pouco acima do que a gente observou ano passado, só 1%, no passado foram 2,53%. Isso num cenário de preços que até reagiram bem melhor que os preços da soja, inclusive. A gente tinha preços a R$50 no ano passado, hoje esses preços estão a R$60 mais ou menos. Então, poderia estimular um pouco mais o produtor a plantar, mas isso não está sendo observado. A gente tem que observar que a área de feijão cresceu muito, que limitou um pouco essa questão do milho segunda, mas que, de qualquer maneira, poderia ter crescido mais, e a gente ainda pode revisar esse número também, visto que talvez o momento não seja de muito ânimo, mas às vezes por falta de alternativa o produtor opta por aumentar sua área e plantar porque tem possibilidade. Só que ele vai precisar da ajuda do clima, então a gente precisa que as chuvas voltem à normalidade para conseguir fazer esses trabalhos de maneira adequada, que até agora não dá para dizer que estão atrasados, porque é mais ou menos dentro da normalidade esses períodos de pequenas estiagens em janeiro ao longo dos anos, então não foge muito do que a gente já tem observado em anos anteriores. E a projeção é que dê para fazer esse plantio dentro daquela janela considerada ideal? Tem até março em algumas regiões para plantar, então, de maneira geral, ainda tem muito tempo, mas é bom lembrar que em alguns municípios esse prazo é bem mais curto, vai acabando em fevereiro, tem alguns que acabam até em meados de janeiro. Então, para esses municípios que têm essa janela mais curta, não pode atrasar a colheita da soja. A gente vai ter que observar daqui para frente como que vai ser isso. Tem as lavouras de maturação estão um pouco menos do que nos anos anteriores. Compensação, a colheita já andou um pouquinho mais rápido, essa questão do encurtamento do ciclo pode ajudar um pouco em algumas regiões, mas tudo vai depender de como todos esses fatores se combinam para a gente poder plantar. E caso não possa plantar milho, ainda tem a opção do trigo futuramente, que é uma outra opção que tem sido até deixada um pouco de lado aqui no estado, em virtude do crescimento da área de milho, principalmente se a gente compara com o crescimento da área de milho, é um crescimento muito tímido, o crescimento do trigo, mas que ainda pode acontecer. Hugo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial de trabalhos aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Acredito que é isso. Só destacando aí que a gente está colhendo a área de feijão também, está com 65% colhido. Nessa região não se planta milho, por isso que não avançou o plantio do milho muito nessa região. Mas tem sido uma safra muito boa, mas que, por outro lado, tem pressionado muito os preços. A gente está com 65% colhido, de uma produção que pode ser praticamente o dobro do ano passado. Então, a gente saiu de 160 mil toneladas para mais de 300 mil toneladas, que devem ser confirmadas agora nesse relatório de janeiro. Então, é uma área importante. E, com isso, a gente tem, na sequência, também o plantio da segunda safra de feijão, que deve perder um pouquinho de área em relação ao ano passado, mas que ainda é uma área muito importante. Se a gente for observar ao longo do tempo, é a segunda maior área, só perdendo para o ano passado. Hugo, muito obrigado mais uma vez. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente siga acompanhando o avanço dessa colheita aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.
Esse é o Carlos Hugo Godin, engenheiro agrônomo do Deral, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja lá no estado paranaense. Colheita que chega a 2% neste momento, avançando ainda de maneira lenta e uma expectativa de redução naqueles níveis de produção. Hugo destacando algumas regiões com bastante dificuldades de clima e isso deve impactar nas expectativas de produção. Inclusive, o próximo relatório do Deral nesse mês de janeiro deve revisar para baixo as estimativas de produção atuais que foram feitas lá no começo de dezembro. Hugo também destacando o trabalho ainda bastante tímido dos plantio da segunda safra de milho, cerca de 0,3% apenas plantado até este momento, com um avanço limitado justamente por essa condição climática, essa falta de chuvas, produtor ainda esperando melhores condições para avançar com o seu plantio de milho lá no estado paranaense.